Amém? Deuteronômio capítulo 25, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os que estavam cansados e que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Amém? Então, nós estamos no nosso 5º dia de batalha, para 6 meses de vitória, amém, irmãos? E Deus tem falado com profundidade aos nossos corações, amém? E eu quero falar um pouquinho, irmãos, sobre a guerra do povo de Deus contra os amalequitas. Esse texto de Deuteronômio, ele fala num período na revisão da lei, porque Deuteronômio significa a revisão da lei, quando o Senhor novamente fala por meio de Moisés, e uma das coisas que ele vem lembrar ao povo é sobre Amaleque, a necessidade que temos de destruir Amaleque na nossa vida. Pastora, quem é Amaleque? O que é Amaleque? Amaleque é um dos descendentes de Esaú. Ele é um dos netos de Esaú. E se você conhece a palavra de Deus, você sabe que Esaú é aquele irmão de Jacó que trocou no dia de cansaço a sua primogenitura, sua bênção, por um prato de lentilhas. E a palavra do Senhor diz em Gálatas que o Senhor, ele fez distinção entre Jacó e Esaú por causa do coração dele. Porque o coração de Esaú era um coração propenso à vontade da carne. E Amaleque vem representar para nós a carne. Vem representar um espírito que tenta destruir o povo de Deus na sua conquista. Amém, irmãos? E o Senhor aqui, usando Moisés, ele vem falar então para que o povo lembre-se do que fez Amaleque quando eles estavam caminhando no deserto, depois de terem atravessado ali o Mar Vermelho, depois de terem experimentado aquela experiência tremenda ali com as águas de Mara, chegaram a Elim e caminhando pelo caminho eles chegaram até o Monte Refidim, que era o lugar de descanso. Era um lugar onde eles deveriam parar e ter sossego, mas mais uma vez não havia água. E por não haver água, a palavra do Senhor diz que o povo começou a reclamar. Mais uma vez, começou a reclamar, falar do seu profeta, falar do servo de Deus. E então a palavra do Senhor diz que Moisés imediatamente clama ao Senhor, diz: o que é que eu vou fazer? E ele diz: olha, você vai pegar o bordão, que você feriu o mar, que você abriu o mar, e você vai agora bater na rocha e vai sair água para esse povo. E aquele nome daquele lugar, que deveria ser lugar de descanso, lugar de refrigério, se tornou Meribá, que quer dizer o lugar da contenda, o lugar da insatisfação. E nós estamos profetizando no ano de 2018 tempos de refrigério. E no nosso caminho surgirão situações onde Amaleque tentará se levantar. E como falamos, Amaleque é uma figura que representa carne. E aqui ele diz como é que o espírito amalequita, ou de Amaleque, ele age. Primeiro, ele age com uma força muito forte na vontade humana. Como ele representa a carne, ele usa a vontade humana, a necessidade humana, os desejos humanos para operar.
E eu anotei algumas coisas aqui que a própria palavra do Senhor vai revelar. E há 4 momentos aonde a palavra do Senhor vai falar dos amalequitas. O primeiro está aqui no livro de Êxodo, no capítulo 17, depois que eles saem ali de Refidim, e eles continuam caminhando. Quando eles são atacados, e é aqui que Moisés então está lembrando, que eles são atacados por trás, e aí começa uma guerra, onde o Senhor usa Moisés, separa Josué, que fica na batalha. Moisés sobe ao monte e começa a interceder, e as mãos dele desfalecem, e ele vai continuando ali, e Uri e Arão estão sustentando, e quando as mãos desfalecem, eles começam a perder a guerra. Quando as mãos são levantadas, eles ganham a guerra. Esse é o primeiro momento que Amaleque age, e eles vencem essa batalha. E essa também é a primeira batalha deles depois da travessia do Mar Vermelho. Depois nós temos um momento em que Saul enfrenta os amalequitas, mas é derrotado por causa da carne. E ontem o pastor falou muito bem aqui, a gente vai trabalhar cada um deles. Um terceiro momento onde os amalequitas agem é ali quando eles pegam todas as famílias dos valentes de Davi, e as esposas de Davi, e os bens daqueles homens, e furtam e somem com aquele povo. E o quarto momento, e que a gente às vezes não dá muita importância, é quando a palavra do Senhor fala lá no livro de Esther, que é aquele homem que era descendente de Agag, que era o rei amalequita. Ele se levanta contra Mardoqueu e contra a nação judaica que está ali em cativeiro na terra de Suzã, para destruí-los totalmente. Então, a palavra do Senhor diz, em Êxodo 17, que o espírito amalequita, ele estaria atuando de geração em geração. Mas no dia em que nós possuíssemos a terra de sossego, nós deveríamos exterminá-los da nossa vida. E você quer entrar num tempo de refrigério. E se você quer viver num lugar de descanso, sem que ele se torne o Meribá, você precisa aprender a destruir tudo aquilo que a carne quer fazer na sua vida. Amém, irmãos? E ele age por meio da carne. Eu anotei algumas coisas que a palavra diz. Primeiro, ele age com covardia. O texto de Deuteronômio 25 diz: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, e como veio ao encontro no caminho e te atacou por trás, ou na retaguarda. Ele não atacou de frente. Ele atacou os mais fracos. Ele atacou aqueles que já estavam cansados, desfalecidos. E assim Amaleque, ele entra para nos destruir. Ele pega os fracos na nossa casa. Ele pega os desfalecidos. Ele pega os cansados. Ele pega os abatidos. E ele vem com covardia. Ele age com covardia. A segunda coisa, irmãos, e isso é muito importante, a gente está falando aqui que ele agiu com aqueles que estavam cansados, desfalecidos, aqueles que não podiam se defender. Ele agiu por trás, mas ele age com os cansados, porque quando estamos cansados, irmãos, nós negociamos valores. Como assim, pastor? Cansado de um dia difícil? Não, irmãos, cansado da vida. Às vezes a gente está tão cansado com um estilo de vida, com uma situação que a gente tem vivido ao longo do tempo, que a gente diz, quer saber? Eu vou aproveitar a vida. Quer saber? Eu vou parar de ir para a igreja. Quer saber? Eu vou largar esse homem aí. Quer saber? Eu vou largar essa mulher. Quer saber? Eu vou desistir de ser crente, porque está muito difícil esse negócio, estou cansada. Gente cansada negocia seu caráter. Gente cansada negocia sua herança. Gente cansada negocia seus valores. E Amaleque sabe disso. Por isso ele age por trás. Por isso ele age quando você está bem cansado de uma situação. Por isso ele age quando você não vê esperança. Por isso ele age quando você está cheio de necessidade. Qual era a necessidade deles ali em Refidim? Água. Ele age quando a gente tem necessidade. Eu gostei muito ontem quando o pastor deu exemplo aqui para os meninos e para as meninas,
acerca de sabemos esperar no Senhor. Porque quando a gente está cansado de esperar, a gente negocia. Eu não quero entrar aqui porque demoraria muito, mas Davi sofreu essa derrota em Ziglag contra os amalequitas, num primeiro momento, quando as mulheres foram levadas, porque ele negociou algo na sua vida porque estava cansado. Você vai ler, acho que no capítulo 27 de 1 Samuel. Davi estava cansado e ele falou, sabe o quê? Eu vou habitar lá em Ziglag, que era a terra do inimigo. É a terra do inimigo. Anos depois, Amaleque se levanta e mostra a cara dele. Ele age, irmãos, quando o nosso ego está em alta. Nós vimos ontem que Saul, quando ele percebeu que ele já era grande demais, ele pôde negociar os valores do seu chamado, os valores do seu reino, os valores da sua espiritualidade. E quando queremos usufruir de prestígio e glória, quando queremos usufruir da nossa vontade, o que eu acho, o que eu penso. Aqui não, irmãos, isso é coisa lá de outras igrejas, mas você já deve ter ouvido alguém dizer, eu sou crente, mas nem sou capaz. Gente que tem um ego, irmãos, que é impressionante. O Amaleque age com muito poder. Age quando torcemos a palavra do Senhor ao nosso benefício. Se você teve ontem aqui, você viu a maneira tremenda que o pastor ministrou, explicando que no momento em que Saul ele é questionado pelo profeta, ele começa a argumentar. E a carne é uma coisa terrível, irmãos. Porque a carne, ela quer argumentar com as coisas do Espírito. Gálatas, lá no capítulo 5, diz que a carne milita contra as coisas do Espírito e ela não quer compreender as coisas do Espírito. Não adianta. Ela peleja. Por quê? Porque o que é espiritual irrita a carne. E essa semana eu escrevi 2 frases, você viu, que diz assim, nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente anda. E aí eu perguntei para uma pessoa, qual é a tua média? Então você vai se parecer com as 5 pessoas com as quais você escolheu para andar. Qual é a tua média, irmão? Perguntei para o irmão, qual é a sua média? A turma com quem você anda é boa? Hein, irmão? A turma com quem você abre o teu coração é boa? Porque se ela não é boa, se ela só fala bobagem, se ela é carnal, é assim que você vai ser. Meu pai dizia que, diga com quem andas, eu te direi quem és. E não adianta, irmãos. Mas eu só estava lá no meio. Então você é igual. Aquilo que você aprecia, você se torna. Ela age, irmãos, quando nós estamos longe daqueles que amamos. O espírito de Amaleque agiu ali quando Davi e os valentes estavam longe de Israel. Estavam longe do seu, como ele diz aqui, eles foram pegos na retaguarda, eles foram pegos por trás. Eles estavam longe do grupo de elite, lá. Quando uma coisa que a gente percebia na igreja, acho que a Augusta, que tem bastante tempo de igreja, e outros irmãos aqui, quando uma pessoa que ela está indo num ritmo crescente, de repente ela passa por um período, ela vai se distanciando, inclusive se ela está acostumada a sentar aqui, ela vai indo cada vez mais longe. E é lá que o inimigo pega ela. É lá que o inimigo acha ela. É lá que Amaleque vem e a destrói. Ele age contra as famílias dos guerreiros. Se tem uma coisa que Amaleque ama, é destruir a família. A gente já vai falar para você por quê. E talvez nessa noite você descubra que o espírito de Amaleque está agindo dentro da tua casa. Dentro da tua história. Ele age contra os ungidos de Deus. Quando Amaleque está agindo na carne de um cristão, na carne de uma pessoa, essa pessoa começa a ficar com raiva da sua liderança.
o seu líder já não é uma pessoa grata para ela. Uma pessoa que ela gosta de estar, o que ela admira. Ela começa a ter problemas. Eu não estou falando aqui, irmãos, quando a gente vê iniquidade. Eu estou falando aqui quando você que admirava tanto começa a ver defeitos que outrora você não via, para justificar as suas ações malignas. Porque quem pratica iniquidade pratica maldade. Então é maligno. E a Bíblia diz que ela age contra as gerações. Pode pôr esse versículo para mim? Êxodo 17, 16. Nós queremos viver um tempo de vitória, irmãos. Como a Augusta ministrou aqui, as variáveis são importantes para o resultado da nossa conta. O nosso resultado, qual que a gente prevê e quer que seja? Resultado positivo, de vitória. Mas a palavra do Senhor diz que nós precisamos ter alguns elementos. E uma das coisas que a gente precisa entender, irmãos, é que nós estaremos em guerra constante contra Amaleque, de geração em geração. E o que é que esse espírito gera? A primeira coisa, irmãos, que o espírito de Amaleque gera é rebelião. É uma coisa impressionante o que o espírito de Amaleque ele opera. Porque lá em Êxodo, e agora eu quero que você abra lá, a gente vai discorrer um pouquinho esse capítulo aqui. Depois que eles saem ali de Refidim, a Bíblia diz que então Amaleque entra. Entra por quê? Por que ele entrou? Por que ele veio por trás? Por que ele chegou? Porque havia contenda no meio do arraial. Porque havia no meio do arraial insatisfação. Porque havia no meio do arraial falta de fé. Ele chega e começa a pelejar. E começa a trabalhar. E a Bíblia diz ali no capítulo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Irmãos, o povo começou a contender. Quando Moisés percebeu que não havia água, ele imediatamente consulta o Senhor. Mas o povo tenta o Senhor contra o seu líder. Quando teu filho lá na tua casa, irmãos, ele começa a ter atitudes de rebelião, é contra a tua autoridade que ele está se levantando. E o espírito de Amaleque não se vence no argumento. O espírito de Amaleque se vence com a autoridade que ele confiou a você. Por isso que o bordão está aqui na mão de Moisés. Quando Davi chega lá em Ziklag e percebe que o arraial foi tomado pelos amalequitas e tudo foi roubado, inclusive mulheres, a Bíblia diz que eles choram tanto a ponto de perder todas as forças que tinham em si. Mas o povo se levanta com paus para destruir Davi. Quando Amaleque está agindo dentro de uma família, irmãos, ele começa a operar essas situações de crise, de rebelião. Esposa não respeita marido, filho não respeita pai, e ali eles começam a agir. O Espírito começa a agir, começa a roubar de dentro de casa tudo aquilo que Deus tem de bom para oferecermos. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que o espírito de Amaleque, a primeira coisa que ele faz é gerar rebelião, gerar contendas, é enfraquecer a liderança. E ele enfraqueceu mesmo Saul, que já estava em rebelião contra Deus, porque ele dividiu o governo de Saul naquele dia. Ele começou a enfraquecer aquilo que Deus então havia estabelecido, os propósitos do Senhor. Ele quer enfraquecer o governo da tua casa. Ele quer enfraquecer a tua liderança, homem. Ele quer enfraquecer a tua liderança, pai e mãe.
Ele quer enfraquecer a nossa liderança, servos do Senhor. Porque quando a carne está agindo, ela está destruindo o que é espiritual e enfraquecendo o povo. Presta atenção se esse espírito não começou a agir na tua carne. Lá na tua casa. Mas como é que a gente vai combater esse espírito, pastora? Se olharmos aqui, Êxodo 17, nós vamos ver que Moisés chamou uma comitiva de guerreiros. E ele subiu o monte e foi clamar ao Senhor. Se você quer vencer Amaleque, irmãos, não tente vencer com um argumento, como eu falei. Você tem que mudar. Você tem que isso, porque eu acho isso, porque não. Vai, dobre o seu joelho. Teu filho está rebelde? Não vai adiantar conversa, irmãos. Eu sei disso porque eu já passei isso. Eu tenho filho adolescente e quando eles invocam e quando eles querem virar a cabeça e você quer convencê-los de que eles estão errados, não adianta. Mas orar adianta. E não vá orar sozinho, não. Porque Moisés não fez isso sozinho, não. Ele chamou Arão e chamou Ur. Arão é uma figura do primogênito da casa, do sumo sacerdote. Arão significa Cristo. Chame Jesus para lutar com você. Ele é teu intercessor. E ele chamou Ur, que representa o Espírito Santo. E eles começaram ali a orar a Deus. E eles começaram a clamar, sustentar a mão de Moisés. Não guerreie contra Amaleque sozinho. Pastora, eu estou sentindo que eu estou... É muito carnal ultimamente. Eu não sei se tem crente que pensa assim. Quando eu sinto que a minha carne está falando por mim, no momento em que eu fico chateada, no momento em que eu fico cansada, no momento em que eu preciso de tomar decisão, irmãos, eu peço socorro primeiro para Jesus. Eu vou para a cruz. Porque demônio a gente expulsa, mas carne a gente crucifica. Demônio a gente, em nome de Jesus, pega e diz, sai. Mas carne você tem que fazer morrer. Colossenses 3,5 diz, fazei, pois morrer a vossa natureza carnal. Amaleque, irmãos, ele só vai ser destruído quando o povo de Deus começar a orar. Por isso que a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais, mas devem ser espirituais. E essas são poderosas em Deus para destruir toda fortaleza, todo sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus. Porque quando a pessoa, irmãos, você quer saber um crente que é carnal? Você chega a conversar com ele e ele argumenta com você e se justifica. Racionaliza. Mas veja bem, se eu não fizer, como é que vai ser? Se eu não agir assim, como é que será? Se eu não fizer dessa forma, o que vai acontecer? Não adianta argumentar. Então você ora, irmãos, e põe a pessoa diante de Deus. Está aqui, ó, Senhor, está vendo essa pessoa aqui, ó? Eu estou pregando lá a palavra. Estava conversando com a Augusta hoje. Chega um ponto que pastor amadurece. Que pastor foi feito para apacentar, não para dominar. Não adianta a gente querer governar a vida de você. Não adianta. E cada um tem sua escolha própria. A gente guia pelo caminho. E faz como a palavra diz em Isaías. Eis o caminho, ande nele. E a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do pastor e não ouve a voz do estranho. Então, irmãos, nós precisamos entender que a carne só vai ser vencida pela oração. Quando você, irmãos, que tem um pecado que ainda você não conseguiu vencer na sua vida e você está tentando na tua própria força, você tem que começar a orar para você destruir isso. E Deus faz com que isso seja destruído na sua vida por meio da oração. Aí você liga para Augusta e diz assim, por favor, Augusta, me ajude, porque eu tenho um problema sério com a ira. Eu tenho uma boca, eu sou uma fofoqueira, ajuda aí, me ajuda a parar de falar mal dos outros, me ajuda com esse jeito que eu não gosto. E aí a Augusta vai vir sustentar tua mão.
Aí chama o pastor Gilmi, pega na outra, pastor. Me auxiliem aqui, porque agora eu preciso clamar contra a carne. O que é que você precisa chamar alguém hoje para te fortalecer, irmãos? E começa a orar, irmãos. E começa a orar. E começa a pedir ao Senhor. E Deus vai tirando. Eu não consigo mais amar tal pessoa. Meu irmão, peça para o Senhor, porque Deus é amor. E começa a orar. Ah, eu tenho um hábito terrível, pastora. Eu tenho o hábito da mentira. Irmão, se você soubesse que tem de crente mentiroso. A gente pensa que mentira é só quem conta uma história que não é de verdade. Quando você aumenta, quando você diminui, quando você acrescenta, você está mentindo. Preguiça, irmãos. Não tem pecado tão terrível na igreja nos dias de hoje quanto a preguiça. Preguiça é quem não gosta de acordar cedo? Não, irmãos. Não é disso que eu estou falando. Preguiça para orar. Preguiça para se desenvolver na vida. Tem gente que diz assim, eu queria tanto ser médico, mas nem estuda. Eu queria tanto viajar para tal lugar, queria ter uma casa. Mas não vai à luta, irmão. Você vai ter que levantar cedo. Vai ter que dar tua cara para bater nas filas de cine. Vai ter que mandar um monte de currículo. Vai ter que orar. Vai ter que orar e fazer um propósito. Vou nesse ano saltar muralhas. Cheguei aqui endividado. Final de ano eu vou pagar tudo as minhas contas. Como? Vai trabalhar, vai orar, abençoar. Tem dinheiro ruim, irmão? Vai orar. Mata essa carne. Mas, irmãos, vontade precisa ser vencida com o poder do Espírito. Não vai adiantar. Ele tem um ato terrível, pastor. Vai orar, não. Eu quero ser bem redundante nisso aqui. Porque a chave da tua vitória está com você. Está com o teu poder de decisão. Eu quero ser uma melhor esposa para o meu marido. Eu não sei como. Eu vou te ensinar. Vem fazer o Mulher Única. Vem estudar a Bíblia. Vem orar aqui para você ser uma pessoa melhor. Você vai ver que você vai ficar melhor. E você mesmo vai perceber. Você vai levar um susto com você. Vai levar, irmãos. Decisão. Decisão e oração faz toda a diferença. Não se luta com a carne apenas com a vontade, irmãos. É preciso clamar. Porque a carne não aceita o que é do Espírito. Nunca ela vai aceitar o que é do Espírito. Moisés lutou com um bordão, irmãos. O bordão significa Cristo levantado, irmãos. A vitória dele é na cruz. A Bíblia diz que ele levantou os braços da tua autoridade. Pega a tua autoridade no nome de Jesus. Então, a gente cansa, irmãos. Quando você começa a pelejar por uma coisa espiritual, você começa a ficar cansado. Você começa a desfalecer. Você começa a perder as forças. Vocês acham que a gente se sustenta como, irmãos? Pastor, que a gente faz performance aqui? Não, irmãos. A gente liga para os amigos crentes e diz assim, irmão, ora aí por mim. Socorre-me aí, irmão. Socorre porque eu estou desfalecendo. O que você faz? Você lê mais Bíblia. Você ouve mais a palavra de Deus. Você ora mais e liga para os irmãos crentes. Os que estão acima da média. Não para os que estão abaixo. Aqueles que vão dar o conselho que você quer. Os que estão acima. Assim, o irmão acima da média. Ele ora por mim. É assim que a gente faz, irmãos. E a gente prevalece. Como é que Davi destruiu os amalequitas? Como é que você vai destruir quando o inimigo tocar a sua família com rebelião, com roubo, com saque, com desespero? Como você vai fazer? A Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Enquanto estava todo mundo desanimado dentro daquele lugar, todo mundo chorando até perder as forças, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Está todo mundo na tua casa, irmãos. Entregue. Porque tem fase que o único crente da tua casa é você. Não é tua mulher,
não é teus filhos, não é ninguém, é só vocês. E aí você olha para aquela situação e você pensa assim, meu Deus, e agora? E agora, faz como Davi, está lá em 1 Samuel 30. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Ele foi para Deus e disse, ó Deus, se o Senhor não for comigo, o que eu vou poder fazer? Olha a situação aqui, Senhor. Olha o jeito do povo aqui, Senhor. Olha o jeito da turma aqui, Senhor. Tem misericórdia, o que o inimigo está fazendo na minha casa, Senhor? O povo quer me apedrejar, o povo quer me apunhalar pelas costas. Senhor, faz alguma coisa. Primeira coisa, ele se reanima no Senhor. Segunda coisa, ele pede a estola sacerdotal. Ele pede conselho do Altíssimo. Por que estola sacerdotal, irmãos? Representa a palavra, mas também o conselho dos homens de Deus. Ele manda chamar o Abiatar lá e diz assim, escuta, pergunte para Deus se eu devo ir ou não. Se você quer vencer a carne nesse ano, quer vencer Amaleque na tua vida, antes de tomar qualquer decisão, diga qualquer, vai procurar um homem e a mulher de Deus. Faz igual Davi. Ah, eu quero vencer Amaleque lá na minha casa, o diabo está comendo solto lá. Chama o pastor. Pastor, estou sentindo que a carne está operando aqui. O que eu faço? Vou para cima ou recuo? O que eu faço? Bota a cara para lutar ou fico parada? A Bíblia diz que o Senhor fala para Davi, pode subir que eu vou ser contigo. Pode subir. Mas ele disse isso porque ele consultou uma autoridade de Deus. Para tomar decisão sozinho. Se nesse ano quer entrar em águas de descanso, não torne Refidim Meribá, irmãos. Não torne Refidim Meribá. Não faça do lugar da tua bênção o lugar da tua derrota. Não faça desse ano que o Senhor está declarando que vai fazer um ano de tempos e refrigério, um lugar de derrota para a tua vida. Mas que seja como o pastor falou ontem, quando chegarmos aqui no último dia do ano, que o nosso culto começa às 5h30, de tanto testemunho que vai ter, em nome de Jesus. E aí outra coisa que vai ter que fazer, irmãos, para vencer carne, como Davi fez, ele perseguiu. A Bíblia diz que o sacerdote falou para ele, olha, persegue e mata todos. Nós temos deixado a carne nos perseguir. Mas é para a gente ir até ele destruir. Na minha vida não tem mais, é para deixar nada. Por que Saul não venceu ali Amaleque totalmente? Porque ele deixou alguma coisinha. Alguma coisinha precisa ser tirado da tua história hoje para Deus te dar vitória. Alguma coisinha. Não, mas veja bem, é só um programinha. Teus filhos estão sendo destruídos por causa do celular, meu irmão. Não está atacando você hoje? Vai atacar você um dia. Foi isso que aconteceu. O Agag que Saul poupou ali em 1 Samuel, no capítulo 15, virou gente grande lá, quase 200 anos depois, na história de Esther, para não matar uma pessoa, mas um povo inteiro. Ele virou gente. Aquela coisa pequenininha, virou gente. Cresceu, ficou com ódio. E aí, quando ele olhou para o povo de Deus escolhido, ele falou assim, agora eu vou destruir, porque eles me deixaram viver. E ele cresce. Quais são as coisas pequenas hoje que você precisa exterminar de vez da tua vida? Para Satanás não ter ocasião nenhuma de se levantar em qualquer época da tua vida para destruir a tua casa. Qual? Por que você tem que esperar um tempo para resolver algumas coisas para daí tomar a decisão certa? Que desculpa é essa, malequita, que você está dando para Deus? Deus está dizendo assim, filho, você quer ter vitória na tua vida? Sabe esse hábitozinho que você tornou ele de ninar na sua mão? Porque tem gente assim, ele não quer abrir mão do seu pecado.
quer abrir mão das suas coisas. Ele não quer realmente fazer. Dói. É difícil. Então, qual que é que você tem cuidado dele? Né? Porque o Agag, a família dele fugiu, foi poupada, né? Agag foi destruído pelo profeta, mas um povo escapou. Você vai ver isso lá na história de Esther. E um dia eles se levantaram para acabar com toda aquela nação. Lembra que nós falamos aqui que eles vão se levantar de geração em geração? Talvez na tua geração esteja tudo tranquilo. Você olha assim, nossa, meu filho está uma bênção. Ah, mas fulano está uma bênção. E a gente tem aquele engano que Ezequias teve quando procrastinou, que esse talvez seja o inimigo amalequita mais terrível desse tempo no meio da igreja. Ezequias leva os caldeus para conhecer as riquezas dele. O profeta chega para eles assim, Ezequias, que loucura foi essa que você fez? Por que você mostrou que é teu para os caldeus? Pois esse povo vai vir aqui, vai destruir a tua casa, vai fazer isso, teus filhos vão ser levados, vocês vão passar vergonha, vocês vão ser escravos na Babilônia, e assim, assim, assim. Aí sabe qual é a resposta? A pergunta que Ezequias faz para o profeta? Olha a pergunta dele. Quando é que vai ser isso, profeta? Quando é que vai acontecer essa desgraça? Na tua não vai ser, Ezequias, porque você foi fiel a mim. Mas na da tua futura geração, teus filhos, teus netos vão ser alcançados. Boa essa palavra. Já que não é agora, deixa eu viver no dia. É boa essa palavra. Não estou sentindo. Não vou me preocupar com amanhã, se nem aconteceu ainda, né? Vamos levar. Tinha uma música do Lobão que diz assim, vida louca, vida breve. Já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Se a gente não consegue vencer, deixa a vida me levar. Entra no pagodinho. Vamos entrar no pagodinho. Não tem coisa que sempre tem que ser destruída hoje. Hoje, não é amanhã. Quando é que essa palavra, quando é que vai acontecer esse negócio? Então, o Apocalipse diz que não tem hora, não tem... Ah, então dá pra... Vamos, vida louca, vida breve. Já que eu não posso te levar, vem. A gente pensa que é... Tem uns caras aí profetizando o caos, é verdade. Mas essa é a música do mundo, irmãos. Essa é a música que o mundo canta. Já que eu não posso te vencer, me leva. Pode me levar. Faz o que quiser. Se você quer terminar a tua vida derrotado como Saul, você vai deixar a tua vontade e o teu ego te governar. Você vai deixar os teus argumentos te dominar. Você vai deixar a tua fraqueza te dominar. Faça um voto, irmãos. Falei para uma pessoa esses dias, você quer ter vitória? Para tudo agora e vai orar. Eu garanto para você que nessa semana Deus te responde. Mas se coloque mesmo. Tome uma decisão firme. Porque sabe, irmãos, o grande problema nesse tempo de ter um monte de crente derrotado é falta de firmeza. Seja firme. Irmãos, nós não podemos aceitar. Cada um tem seu tempo, pastor. Não, irmãos. A Bíblia diz que o tempo se chama hoje. É agora. Não dá para adiar. Se você perdeu a tua vida inteira só fazendo bobagem, irmão, você pode resolver ela agora. Mata esse Agag. Não deixe esse barulho do inferno ser ouvido pelos profetas desse tempo. E eles vão continuar perguntando para você, que barulho é esse que eu ainda ouço? Que coisa é essa que você ainda nutre na tua história? Por que isso? Por causa disso, aquilo que tinha de bom para você, eu vou tirar da tua vida. E o último conselho para quem quer combater Amaleque.
vá para o jejum e oração. Sabe como que a Esther venceu ele? Sabe? Vamos jejuar todo mundo. Todo mundo vai jejuar. Criança, o povo, os empregados. Vamos orar e jejuar. Porque amanhã tem que entrar na presença do rei. Então eu preciso estar consagrado. Quando você sentir que a carne está forte, irmãos, você ficou compulsivo em alguma coisa, jejum. E não desfaleça porque você esquece, irmãos, tá? Porque tem uns crentes que tem até umas desculpas. Começa a jejuar, daí ele esquece que ele fez jejum com a bolacha. Ai, meu Deus. Ai, Deus. Já que eu quebrei o jejum mesmo, eu vou começar na próxima campanha. Que não, né, irmãos? Mas vai jejum para você ver. Para você ver se Deus não entra com providência. Para ver se Deus não faz alguma coisa. Quantos querem vencer os amalequitas? Será que tem amalequita trabalhando lá na tua casa? Na tua história? Eu poderia falar da carne aqui muita coisa, entrar em Paulo e falar muita coisa para você da carne. A carne está bem vitoriosa na tua vida, irmãos. Sabe? A gente vê alguns programas e é verdade, a carne é vitoriosa. Né? Vai no trânsito, alguém pega e fecha. Aí o espiritual que levanta a mão, exigente, né? E a Amaleque está lá, eu já vou pegar ele, já vou tirar o reino dele, o governo dele, a força dele. Deixa que faz. Deixa fazer. Acho que a gente deveria dizer assim, Cristo, me transforma em vez de me segurar. Me crucifique agora. Estou disposto a morrer para esse negócio aí. Vou morrer agora. É agora. Vai, irmãos, e ficar titubeando. Não sei se eu caso, compro uma bicicleta. Não sei se vou orar ou se fico aqui em casa dormindo. Não sei se fico na TV olhando pelo vídeo ou se vou. Ah, não sei. A Bíblia diz que Deus não tem prazer em homem e mulher de ânimo dobre. Gente que muda de estação todo dia. Não dá. Crente espiritual, irmãos, é crente espiritual. O que é espiritual é espiritual. A Bíblia fala isso, né? E o que é carnal é carnal. Você quer ser quem? Então vamos ficar de pé. E nós vamos pelejar. Nós vamos pelejar nessa noite, irmãos. Hoje nós vamos pelejar mesmo. Não é para você ficar desanimado. Porque a Bíblia diz que aquele que é carne cogita das coisas da carne. Mas aquele que é espiritual, ele cogita das coisas do Espírito. E ele quer agradar o Espírito que nele habita.